O meia colombiano James Rodrigues pode ser a cereja do bolo para o esporte na Série A? No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre esse jogador que está livre no mercado após deixar o Raio Vallecano no futebol espanhol e que não vem conseguindo grande sequência, mesmo sendo um dos destaques, por exemplo, pela seleção colombiana, na Copa América e também na disputa das eliminatórias. O Rames não vem se adaptando, né, aos clubes, seja aqui no Brasil, na Grécia, também nas suas últimas passagens no futebol espanhol. O Rames que também já foi companheiro do Gonçalo Paciência, vestindo a camisa do Porto, né, em meados de 2011 e 2012 também. Eu quero trazer outros detalhes sobre algumas alternativas que também estão livres no mercado, como por exemplo o Rafinha Alcântara. Qual era o seu salário lá no futebol do Catar? Será que é um nome que compensa também para o esporte no ano que vem? E sobre o Natan também, que é uma opção hoje na lista de empréstimos do Grêmio para essa temporada que se inicia. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 70 mil inscritos, aliás, de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team, já gravamos vídeos sobre análise dos últimos contratados pelo Leão também, e faça a sua aposta com a Betfair a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. Todas as odds você encontra aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, com o retorno dos estaduais. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa posição de um camisa 10 para o esporte na Série A de 2025, tendo até agora o Lucas Lima, a tendência do seu contrato também já anunciado nos próximos dias, como esta opção. E ainda, claro, falta pelo menos mais um jogador para fazer essa sombra ao Lucas Lima nessa função de um meia de criação. Um jogador que hoje está livre no mercado é o colombiano James Rodrigues, atleta de 33 anos de idade. O último clube dele foi o Rayo Vallecano, no futebol espanhol, onde ele não conseguiu se destacar em 7 jogos, apenas uma assistência e acabou rescindindo seu contrato. Hoje se encontra livre para fechar com um novo clube para o início, né, desta edição de 2025. O James Rodrigues, que inclusive já foi companheiro do Gonçalo Paciência, na época vestindo a camisa do Porto, né, o Paciência revelado nas categorias de base do Porto, e estreou no profissional em meados de 2014. O James Rodrigues, ele é da base do Envigado, na Colômbia, passou no Banfield da Argentina e jogou no Porto também entre 2010 a 2013, nesse período também com o Gonçalo Paciência, estando em Portugal. Sobre a questão salarial, no São Paulo o jogador recebia aproximadamente R$1 milhão mensais. Quando deixou o clube paulista, chegou a negociar até mesmo um salário de 1.800.000. Mas pelo que eu li de informações, o que ele recebia lá na Espanha era um pouco menos do que isso, algo na faixa de 1.200.000, R$1.300.000 mensais. É sim um jogador muito caro, apesar de brilhante tecnicamente, o Rames não vem conseguindo grande sequência nos clubes. Por que eu digo isso? Na Copa América, por exemplo, de 2024, ele foi muito bem. Deu 6 assistências e marcou um gol em 6 partidas. Vou até mostrando aqui para vocês o mapa de movimentação. Cadê? Dos jogos da Copa América aqui do James Rodrigues, com a nota média de 8, né? Isso é um absurdo para um jogador, por exemplo, que nos clubes não vem conseguindo engatar uma sequência como titular. Nas eliminatórias também, vestindo a camisa da seleção colombiana, 12 jogos, 8 como titular, 2 gols marcados e 4 assistências, também uma nota média excepcional de 7,65. Na Copa do Mundo, né, onde ele disputou também em 2018, foi muito bem pela Colômbia, mas nos clubes não vem se destacando. Acho que a grande questão, né, aqui está o mapa dele nessa Copa América, jogou muito bem, inclusive, contra a seleção brasileira. A grande questão é o salário, né? Se o Rames, por exemplo, fosse um jogador de 300 mil por mês, de 400 mil, acho que valeria sim o risco, seja para o Sport, para o Vitória, para o Ceará, na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas um salário acima de 1 milhão, onde a última boa temporada dele, jogando com frequência, mais do que 30 jogos, por exemplo, por um clube, aconteceu ainda em 2018, né, 17 e 18, vestindo a camisa do Bayern de Munique. Naquela época foram 39 jogos, 8 gols e 14 assistências. Ele até demonstrou um bom futebol em outras equipes, como por exemplo pelo Everton na Premier League, na temporada de 2020, também pelo Olympiacos, mas jogou muito pouco, né, 23 jogos, 26, então não é aquela amostragem, por exemplo, de uma temporada completa, como temos aqui no Brasil, de pelo menos 40 jogos para um jogador, né, com o clube entrando em campo 60, até mesmo 65 vezes. Ele que recentemente também foi procurado pelo Banfield da Argentina, o clube onde ele começou após, né, deixar o Envigado no futebol colombiano. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito do James Rodrigues, se é um nome que faz sentido, por exemplo, para o esporte nesse retorno à Série A.
Volto a dizer, se fosse um jogador mais barato, acho que poderia ser sim uma opção plausível. Como o Sport está indo para o seu primeiro ano de retorno à elite, sendo um jogador acima de 500, 600 mil reais mensais, sendo bem honesto, acho que não vale a pena um investimento como esse. Com a Betfair você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, com o retorno dos campeonatos estaduais pelo Brasil. O Paulistão, por exemplo, já disponível nesse próximo dia 15. Daqui a pouco com as cotações do esporte também já à disposição na Betfair. Você pode fazer o seu bilhete, por exemplo, apostando nas cotações múltiplas. A vitória do Novo Horizontino contra a Ponte Preta, pagando 1,55 a cada real apostado, do Palmeiras contra a Portuguesa a 1,36, do Santos contra o Mirassol 1,75 e o empate de Bragantino e Corinthians 2,90. Nesse bilhete que eu montei aqui para vocês, por exemplo, ele está numa odd total de 10,70, ou seja, se você apostar R$5 e ele acontecer, pode voltar até 53,49. Lembrando, jogue sempre com responsabilidade para você se divertir, colocar ainda mais emoção nos jogos que você acompanha, seja no futebol brasileiro ou internacional. Tem também o campeonato italiano já disponível neste próximo final de semana, a Premier League também na metade do ano que vem, ou, aliás, na metade da semana que vem. O link da Betfair logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, fechado? Completando o nosso vídeo de hoje, também falando sobre esta posição de um camisa 10, outro jogador experiente, badalado que está livre no mercado, é o Rafinha Alcântara, jogador ex-Barcelona, PSG, Celta de Vigo. O último clube dele foi o Al Arabi, lá no Catar, onde ele realizou no total 40 jogos com 9 gols marcados e 10 assistências. Não foi mal no Catar, a questão é que o salário dele é muito alto. Um jogador que já foi especulado, por exemplo, no Palmeiras e também no Flamengo aqui no Brasil, só que o salário dele lá no Catar era de aproximadamente 2 milhões de reais, segundo o portal Somos Fanáticos. Então é sim um jogador caro, tá? Para a realidade de qualquer clube nesta Série A, dependendo de uma redução salarial ou algo nesse sentido, pode sim fazer sentido. Sobre o Rafinha Alcântara, a última temporada dele, ele realizou 21 jogos com 7 gols e 4 assistências. Aqui está o mapa dele de movimentação, por exemplo, lá no campeonato do Catar. Foi sim bem, uma nota média de 7,70, levando em consideração, claro, também que é um campeonato mais fraco. A última liga dele mais forte que acabou disputando foi em 2021-22 pela Real Sociedad, naquela época na primeira divisão espanhola. O Rafinha, que também conviveu com muitos problemas de lesões, a última temporada, por exemplo, que fez mais do que 30 jogos, aconteceu ainda em 2020-21 pelo PSG. Naquela ocasião, 34 jogos com 6 assistências. Pode deixar a sua opinião também sobre esse atleta revelado nas categorias de base do Barcelona. Disputou, por exemplo, e foi medalha de ouro com a seleção brasileira em 2016 nas Olimpíadas. E uma opção aqui no Brasil, essa eu penso que seria sim uma boa para o esporte ficar de olho, é o Natan, tá? O Natan hoje com 28 anos de idade, recentemente foi especulado no Fortaleza, mas ainda sem nenhuma contratação envolvida. O Natan não deve continuar no Grêmio, tem esse vínculo até o final de 2025. Pelo que eu tenho de informação, um jogador que recebia algo na faixa de, aliás, que recebe algo na faixa de 300 mil reais mensais lá no Rio Grande do Sul. Foi especulado pelo Goiás e também pelo Criciúma na última temporada, mas sem uma liberação do técnico Renato Gaúcho, que queria contar com o jogador ainda. Aqui está o mapa de movimentação do Natan na última Série A. Foi muito mais reserva do que titular, apenas 8 jogos na primeira divisão e 3 como titular também. Eu gosto do Natan, acho que ele tem uma característica interessante de uma boa enfiada de bola, uma boa movimentação, um jogador para dar uma segurada no jogo também. A questão é que não vem conseguindo engatar uma boa sequência, dependendo se o jogador estiver bem de cabeça, enfim, pode fazer sentido. Também conhece o futebol português, passou em 2018 vestindo a camisa do Belenenses naquela época, né, na disputa da primeira divisão portuguesa. Aquele mesmo jogador, ex-Chelsea, ele foi comprado pelo Chelsea ainda em 2015, saindo do Atlético Paranaense, mas nunca jogou na equipe profissional. Ele foi emprestado depois ao Vitesse, na Holanda, foi bem, em 2016, na França, também em Portugal, e voltou para o Brasil ainda em 2018, vestindo a camisa do Atlético Mineiro. Você pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre o Natan, essa posição de um camisa 10, onde vejo sem a necessidade de do esporte contratar um outro jogador para fazer sombra, para disputar essa posição junto com o Lucas Lima. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal e faça sua aposta também com a Betfair a partir de R$1 via Pix sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo na descrição.
Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!